Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, o canal do Engenheiro Viajante. Eu sou o Pedro e hoje eu vou falar de um assunto que já falei, vou fazer um adendo num vídeo sobre a perda da dupla nacionalidade, a perda da cidadania brasileira, que foi assunto de uma matéria do Fantástico essa semana. Então vamos lá. Bom, há alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre a perda da nacionalidade brasileira, se é possível perder a nacionalidade brasileira. E a gente vê muitas pessoas aí que têm dupla nacionalidade, mas não é todos os casos que podem ter duas nacionalidades. A Constituição, aliás, ela barra todas as duplas nacionalidades, toda a múltipla nacionalidade, com algumas exceções. Então as exceções são nacionalidade originária, e se você for forçado a tirar a nacionalidade estrangeira. Isso daí tá tudo explicado naquele meu outro vídeo. Mas eu vou fazer aqui, na verdade, um vídeo comentário, um vídeo resposta, talvez, ao vídeo do Easy Nobre, que também comentei sobre o caso dele no meu outro, no vídeo anterior, em que ele tem a nacionalidade canadense porque ele mora no Canadá. Então ele fez um vídeo, porque sempre quando aparece esse assunto, acaba caindo na timeline dele, e ele fala sobre esse assunto, porque é o caso dele. E é claro que quando eu estava assistindo essa matéria do Fantástico, eu já pensei, putz, o Easy Nobre vai falar sobre isso, e fez um vídeo sobre isso. Só que teve algumas coisas que eu não concordo com a opinião dele no vídeo, e eu vou mostrar aqui. Então, resumindo rapidamente, ou você pode ser filho de um estrangeiro, aí o Estado brasileiro reconhece essa nacionalidade, o que se chama nacionalidade originária, ou você ter adquirido a nacionalidade por conta de uma obrigação para você ficar no Estado estrangeiro e exercer plenos direitos civis. Qual que é o problema? Na matéria do Fantástico foi dado um exemplo que eu também dei no meu vídeo anterior, que é de uma brasileira que foi extraditada. A Constituição brasileira veta a extradição de brasileiros natos. Então, por teoria, essa brasileira nunca poderia ter sido extraditada. Mas no processo foi reconhecida que ela perdeu a nacionalidade dela a partir do momento que ela adquiriu uma nacionalidade estrangeira, que nesse caso é a nacionalidade americana. Aí tem diversos argumentos. Como eu quero fazer um vídeo resposta, mais ou menos um vídeo resposta ao do Easy Nobre, eu vou ponto a ponto na ordem que ele colocou no vídeo dele. No acórdão do processo que extraditou essa brasileira, essa ex-brasileira, vamos dizer assim, mostra as razões em que ela não se encaixa nas exceções previstas na Constituição. O artigo da Constituição que trata disso é o artigo 14, você pode conferir aí, é só digitar CF88 no Google, que já aparece o primeiro link. E você vê que no artigo 14 da Constituição existe essas duas exceções, nacionalidade originária e você ser compelido a adquirir a nacionalidade estrangeira. No caso dessa brasileira, ela já tinha o Green Card. O Green Card é um visto de residência permanente que dá plenos direitos civis ao cidadão estrangeiro que mora no território americano. Esses plenos direitos civis também têm esse porém, porque ele não inclui o direito a voto e direito de ocupar determinados cargos que são de natureza estratégica de defesa, por exemplo. O cara não pode ser um general do exército americano, não sendo cidadão americano, por exemplo. E no caso, o Easy Nobre, ele deu uma informação que na verdade está incorreta. Ele chama o Permanent Resident de Landed Immigrant. Na verdade, a terminologia está correta, ela era utilizada antigamente, na verdade agora foi substituída. A terminologia correta seria Permanent Resident, mas não está nada errado falar Landed Immigrant, porque essa era uma terminologia utilizada antigamente. O que está errado, que ele disse, é que esse visto de residência permanente, ele expira, ele não expira. Na verdade, o que perde a validade é o cartão, que é simplesmente uma validade de uma identidade, por exemplo. Aqui no Brasil, o RG ele não expira, mas em muitos outros países, por exemplo, eu sou português, eu tenho a dupla cidadania brasileira e portuguesa, e meu cartão cidadão português, que seria o RG brasileiro, ele expira. De 5 em 5 anos eu tenho que ir lá renovar. Isso não quer dizer que eu deixo de ser português a cada 5 anos. Eu continuo sendo, só que eu não tenho cartão. E a mesma coisa com Green Card, e a mesma coisa com Resident Permit do Canadá.
ele expira, mas você ainda é um residente permanente. Você não deixa de ser um residente permanente porque o cartão expirou. E também você não fica obrigado a se tornar um cidadão canadense após o cartão do Green Card canadense expirar. Você continua com direitos. Está bem claro isso no site do governo canadense, explicando exatamente passo a passo quais os procedimentos para você adquirir esse cartão, quais são os direitos que você adquire e o fato de você não perder esse direito quando o cartão expira. O direito à residência continua existindo. Aliás, o direito à residência ele só é retirado quando existe uma determinação do governo canadense para tal e você acaba caindo em algumas regras em que você perde esse direito de residência. E não por causa de uma data limite. E isso não faz o menor sentido você falar ele tem um visto de residência permanente que é temporário. Não faz o menor sentido isso. Vou deixar o link aqui abaixo do site do governo canadense para vocês consultarem, caso tenham interesse em saber especificamente do Canadá, mas vale para alguns outros países, é semelhante nesse caso. Os outros países também, o visto de residência permanente não expira, ele é permanente. Aí o principal argumento é que muitos, aliás a maioria, eu não conheço nenhum visto de residência que dá direito a voto. E isso cai na definição do direito civil. O que é um direito civil? Isso realmente não está explicado na Constituição. A Constituição não determina exatamente quais são os direitos civis que têm que estar cerceados para que o cidadão tenha o direito a ter essa dupla cidadania. Na verdade, a Constituição fala, eu vou até ler aqui. Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência do seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, a Constituição, ela explicita uma situação de imposição de naturalização. Você falar que, eu não tenho direito a voto, eles estão me impondo a naturalização, eu acho um pouco forçar a barra falar isso. Você não tem direito a voto, você continua vivendo no país normalmente. Você só não vai escolher seus representantes, porque eles são representantes do cidadão. Então, eu acho que, na minha opinião, isso não se encaixa. Mas não é a minha opinião que vale, claro. Para isso, existe o Supremo Tribunal Federal para determinar e gerar jurisprudências que interpretam a lei. E, nesse caso, foi gerada uma jurisprudência. Eu não sei exatamente se foi gerada uma jurisprudência, também não sou familiarizado com essa terminologia jurídica, mas foi criada uma decisão em que interpretou que o Green Card, que não dá direito a voto, não é uma restrição aos direitos civis, que o Green Card te dá pleno exercício dos direitos civis. Então esse caso do voto não se encaixa de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quando uma lei ela não é clara, o Supremo vem e esclarece com a interpretação correta de acordo com os ordenamentos jurídicos brasileiros. Outra coisa que o Zinobre fala é que a perda é automática. Realmente, na Constituição, ele fala que você tem uma dupla cidadania, você perde automaticamente a cidadania brasileira. Só que, de fato, isso não ocorre. Existem milhares de brasileiros que moram no exterior e adquiriram a cidadania do país que eles moram e não perderam, de fato, a cidadania brasileira. Eles fazem uso do seu passaporte, fazem uso dos seus direitos brasileiros, votam, fazem o uso dos direitos de brasileiro nato, ou brasileiro de fato. Isso é porque existe uma dependência do poder executivo de determinar a perda da nacionalidade. Então, depende do poder executivo, do Ministério da Justiça, do Ministério Público, pedir que seja caçada, vamos dizer assim, a cidadania brasileira desse cidadão. Porque, de acordo com a Constituição, esse cidadão não é mais brasileiro. Portanto, não é automático. A pessoa continua exercendo a cidadania brasileira. Aí o Snobre deu um exemplo que, com todo respeito, foi muito ruim. Que ele falou que, eu vou chegar se fosse automático, eu chegaria no aeroporto com os 2 passaportes
eles iam ver que eu tenho 2 passaportes, eles iam ignorar o brasileiro e iam olhar só, no caso dele, o canadense. Isso não é fato, porque o policial ele não teria a autoridade para determinar se esse cidadão é brasileiro ou não. Você apresentando o passaporte brasileiro, você é brasileiro. Se esse passaporte estiver válido, o policial não pode fazer nada. O policial não tem essa autoridade para determinar, você tem 2 cidadanias, então eu vou te caçar uma. Quem caça a cidadania seria o poder executivo. Mas, aí que tá. Vamos dizer que foi incumbida a Polícia Federal essa atividade de determinar na entrada do cidadão se ele é brasileiro ou não e se houve a perda da nacionalidade de acordo com essa passagem da Constituição. O policial, ele não teria condição de saber se esse cidadão foi forçado a tirar a nacionalidade de acordo com a segunda exceção da Constituição. Se esse cidadão realmente tinha plenos direitos civis no país que ele estava. Como o caso do Isinobre. O policial não tem condição de saber se o Isinobre foi forçado ou não a tirar a cidadania canadense. E um exemplo que ele deu, que também não faz o menor sentido, que ele falou que ia olhar no passaporte, eu tô com meu passaporte português aqui, ó. Ele ia olhar no passaporte que ele é brasileiro. Onde do passaporte fala as suas outras nacionalidades? Em nenhum lugar do passaporte fala quais outras nacionalidades você tem. Se o seu passaporte é português, vai falar que a sua nacionalidade é portuguesa. Se o seu passaporte é canadense, vai falar que a sua nacionalidade é canadense. O fato do seu local de nascimento não ser no território daquele país não significa que você é cidadão do país que você nasceu. O fato de eu ter aqui nascido no Brasil não significa que eu sou brasileiro. Eu conheço diversas pessoas que nasceram em um país e não são cidadãos daquele país, por diversas razões. E outra, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem 5 nacionalidades. No passaporte dele, nenhum dos 5 passaportes que ele tem fala as 5 nacionalidades dele. Só fala a nacionalidade do país que o passaporte foi expedido e o local de nascimento dele. E isso não quer dizer que ele é cidadão daquele país onde ele nasceu. Uma coisa não está relacionada com a outra. Por mais que isso pareça meio incongruente, porque é muito normal que uma pessoa seja cidadão do país que ela nasceu. Mas nem sempre é real. Nem sempre a pessoa tem o direito à cidadania no país que ela nasceu. A pessoa pode estar de viagem. Por exemplo, se você tiver um filho e resolver ter um filho nos Estados Unidos, não quer dizer que ele vai automaticamente adquirir a nacionalidade americana. Então, como o Isinobre falou, tá errado, não é um limbo jurídico. Porque o Isinobre falou, quando eu for com meu passaporte estrangeiro adquirir um visto na consulado brasileiro, eles iam me negar porque eles iam ver que eu sou brasileiro no meu passaporte. E eles não vão ver. Se você perdeu a sua nacionalidade, você não é mais brasileiro. Se você for impedido de entrar no Brasil porque você não é mais brasileiro, você pode pedir o visto. É claro, não tem limbo jurídico nenhum. O que acontece é que com essa passagem da Constituição, apesar de não ser automático, você é um brasileiro de fato quando você adquire uma nacionalidade estrangeira e você não está em nenhuma das exceções, você perdeu o direito constitucional à sua nacionalidade brasileira. Você perdeu esse direito. Você continua sendo um brasileiro de fato até que o Poder Executivo determine que você não seja. Isso vai depender da vontade de um ministro, do Ministério Público. De repente vem um presidente da República aí que determina que agora vamos cumprir essa parte da Constituição. E todos os brasileiros que adquiriram nacionalidade estrangeira vão, de fato, perder a nacionalidade. Isso pode acontecer. Só que quando você está resguardado na Constituição, um presidente não pode fazer isso, a menos que seja um regime de exceção, em que não se respeita a Constituição. No caso, o direito, quando você tem uma dupla nacionalidade e você está nas exceções, você tem o direito constitucional à sua cidadania brasileira. E por fim, ele termina com um exemplo
do portal, de um portal consular, acho que é o portal de Itamaraty, que descreve que o brasileiro que tem dupla nacionalidade, ele vai ter restrito, vai ter reduzido os potenciais de assistência consular que o Brasil pode dar a esse cidadão. E é fato, isso não tem nada de anormal. Não é que o Brasil vai falar, esse cara não é mais brasileiro, eu não vou ligar para ele porque ele perdeu a nacionalidade. Não, isso vale para um cidadão brasileiro que tem legitimamente a dupla nacionalidade, que está prevista na Constituição, só que, por exemplo, se eu sou um cidadão português e eu tenho um problema legal em Portugal, por exemplo, eu vou preso em Portugal, eles podem negar o meu direito a ter uma assistência consular do consulado brasileiro, porque você é um cidadão português. Ou a mesma coisa no Canadá. Se o Easy Nobre é um canadense, ele foi preso no Canadá, ele fala, eu quero meu direito de ligar pro consulado brasileiro e ter assistência consular. Ele vai falar, não, você é um cidadão canadense. Por que eu vou te dar esse direito? Então isso vai restringir os potenciais de auxílio consular em qualquer eventualidade que surgir. Isso não quer dizer que o consulado ou a missão diplomática do país, do Brasil, vai abrir mão de tentar auxiliar um brasileiro. Mesmo que você tenha a dupla cidadania, o consulado ele vai fazer um esforço para te auxiliar. Mas esse esforço pode ser limitado pelo fato de você ser cidadão daquele país. Bom, é isso que eu tinha para falar. Desde quando eu gravei esse vídeo, eu vi muitos comentários de pessoas confusas com relação a isso. Não é realmente uma questão simples. Quando eu vi essa informação, eu realmente duvidei também. Eu não acreditei que era verdade, mas é verdade, um brasileiro pode perder a sua nacionalidade se adquirir uma dupla nacionalidade, se ela não for nas exceções. E é fato, é isso daí. Se vocês tiverem dúvidas, escreve aí nos comentários, escrevem o que vocês acham, se vocês discordam do que eu falei aqui. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se inscreve aí no canal e falou, até o próximo vídeo.